O Lucas é nosso convidado especial, já está preparado para conversar com a gente, porque está aqui a notícia. Com um ato publicado no Diário Oficial da União, o presidente da República, Jair Bolsonaro, autoriza medida provisória aumentando o valor do salário mínimo para R$ 1.302. Esse valor vai estar em vigor a partir de 1º de janeiro do ano que vem. O governo anuncia esse aumento do salário mínimo, mas o que a gente quer saber? Afinal, é o seguinte: qual é o impacto real no seu bolso, no bolso de nós, consumidores, com esse reajuste? Qual a visão de especialistas com relação ao tal do salário mínimo? Então, convidamos para estar conosco agora, virtualmente, ele já está com a gente, o Lucas Spínola, ele que é economista, ele que é mestre em desenvolvimento regional e doutorando em ciências contábeis. E vamos já conversar com ele e saber o que esse aumento do salário mínimo, hein, Lucas, representa para os nossos bolsos, afinal. Lucas, bem-vindo, boa tarde. Sérgio, boa tarde. É uma satisfação poder estar falando contigo aqui e com todos os telespectadores aí da TV Atalaia. Essa nova medida provisória do presidente Jair Bolsonaro, ela pode até ser alterada, e há quem diga que o novo governo aí, a equipe de transição de Lula, fala em aumento um pouquinho maior. Traz uma perspectiva de alento à classe trabalhadora, porque mesmo esse valor que foi fixado na medida provisória atual de 1.302, ele já traz um aumento real. E o que significa isso, né? É que o valor que foi corrigido, ele é acima da inflação, ou seja, traz uma perspectiva de aumento no poder de compra da classe trabalhadora. Só que eu sempre gosto de ressaltar dois aspectos, né, quando a gente fala dessa perspectiva de aumento real do salário mínimo. O primeiro é que a inflação ela é medida através de um índice, né? E esse índice, esse indicador, ele é uma composição mix de uma cesta, que é definida como uma cesta básica de consumo das pessoas, mas que não necessariamente traduz a realidade da maioria das pessoas, né? Efetivamente, a gente viu que houve um aumento bem representativo no custo dos alimentos, etc., e até deu um certo alento aí nos últimos tempos, que deu um certo aliviado em termos de valor. E outro ponto que eu também ressalto, que Harvey até comenta como uma certa contradição do modelo capitalista, é que é essa classe trabalhadora quem faz o nível de consumo crescer em nosso país, que é algo que a gente é tão dependente dentro do modelo capitalista, né? A gente precisa de um consumo em massa. E um fato interessante a ser abordado é que o consumidor de baixa renda, ele tem o que a gente chama tecnicamente de uma propensão marginal ao consumo muito maior, ou seja, cada real que vai para o bolso dessa pessoa, a tendência é de que ele vá girar a força econômica, né? Porque é um dinheiro que ele vai comprar um produto a mais no supermercado, uma possibilidade dele estar se presenteando com algum utensílio ou coisas nesse sentido. Então, é um dinheiro que vai voltar para a circulação na economia. Há essa perspectiva de respiro e de ganho real, algo que não acontecia desde o ano de 2019. E você reflete muito bem, na medida em que se a classe trabalhadora não consumir, não tem economia, estagna, fica completamente estagnada. E com relação aos empresários, você falando, eu pensei no empresário, como é que ele trabalha essa questão do aumento do salário mínimo, Lucas? Sérgio, a gente tem uma questão que é bem complexa da gente conviver, né? E a gente tem ouvido ultimamente o Paulo Guedes e a equipe econômica usou muito esse termo de desindexação da economia, né? O que eles estavam dizendo com isso? Se a gente for parar para pensar aí, vou utilizar uma analogia bem simples. O estudante que compra um lanche lá na porta da faculdade, da universidade, todo ano, ou às vezes mais de uma vez ao ano, ele vê o aumento do valor daquele lanche, e as pessoas fazem isso justamente por conta dessa perspectiva do aumento do salário mínimo que acontece todos os anos, né? Essa é a justificativa. A gente tem o reajuste do valor do aluguel, que geralmente está atrelado ao índice GPM, né?
anualmente acontecem. Os empresários também, muitos dos contratos que são celebrados pelas empresas já têm cláusula prevendo reajuste anual aí com base no índice inflacionário. Então, a indexação é justamente esse fato da gente ficar carregando essa inflação para frente, né? Então, se de alguma forma a gente tem uma perspectiva positiva por conta do ganho real, de haver um aumento no poder de compra do consumidor, né? E isso também tem uma resposta no outro lado, por conta desse processo de indexação da economia, que muitos dos custos devem subir, né? E aí você falou do empresário, então ele também vai ter dificuldade com o custo do aluguel, com outras contratações, eventualmente, sei lá, a própria contabilidade ou outras empresas prestadoras de serviços que devem reajustar os valores dos seus serviços, né? Então, há essa dicotomia, mas de certa forma não deixa de ser um respiro, porque é uma notícia positiva que esse aumento real no salário mínimo é algo que não acontecia, frisa-se de novo, desde o ano de 2019. E até para a gente se encaminhar rapidamente para o encerramento, fazendo justiça à figura, né, do Getúlio Vargas, né? A memória do Getúlio Vargas, tido e havido como pai dos pobres nos anos 30, o salário mínimo, o grande Getúlio Vargas e tal. Qual é a função social, afinal, Lucas, do salário mínimo? Ele foi criado exatamente para quê? Para servir como essa referência que você expõe? O salário mínimo é a maior política de transferência de renda. O aumento real do salário mínimo é a maior política de transferência de renda. O efeito dele em cascata que a gente tem, porque vários dos outros pontos de salário, às vezes, tomam o salário mínimo como referência, isso é fundamental, né? E a grande ideia do salário mínimo, como o próprio nome sugere, né, seria garantir uma condição mínima de sobrevivência para a classe trabalhadora, dar uma condição de vida digna, minimamente condizente com a realidade, nem que pese a gente saber que ainda é uma dificuldade muito grande, porque a gente está sempre lá no aperto, né? A conta é sempre difícil de fechar. Maravilha. E até aproveitando a sua presença, a solução mesmo para toda essa crise, essa dificuldade que as pessoas têm em administrar, né, o seu consumo, o negócio é pesquisar mesmo, Lucas. Sempre a grande solução é correr atrás da pesquisa, ir para lá e para cá e sempre comprar dessa maneira, tendo como base uma pesquisa antecipada? É fundamental, né? A pesquisa de preço ela é algo primordial nos tempos de hoje e ficou bem facilitado, né? Porque com o advento da internet a gente tem acesso fácil para poder fazer esses comparativos de preço, não precisa deslocamentos, mas tem outros fatores que são muito relevantes para qualquer pessoa no seu dia a dia, na sua lida, né? Um dos pontos a gente tem que ter consciência de que a gente só pode gastar aquilo que a gente efetivamente tem de receita, porque senão vai entrar numa bola de neve e isso acaba se tornando muitas vezes um caminho difícil de você sair, né? E um outro ponto, eu até aprendi isso numa fala de um professor chamado Alexandre Ribas, que ele tive a oportunidade de ter aula com ele, e ele falava no que ele chamava de lógica das torres, né? E ele dizia o seguinte: a gente tem que classificar os nossos gastos em termos de prioridade. Tem despesas que são essenciais no nosso dia a dia. Exemplo, eu tenho que pagar o aluguel, eu tenho que pagar a minha alimentação, mas eventualmente a cervejinha ela não é algo que é essencial no meu dia a dia, ou outros gastos que eventualmente a gente pode caracterizar como supérfluo. Então, é importante a gente ter consciência para onde está indo o nosso recurso, ter esse cuidado de pesquisar para poder fazer a aquisição na melhor condição possível, mas também ter essa preocupação e, eventualmente, no momento de aperto, abrir mão daquilo que não necessariamente é essencial para a nossa rotina, para o nosso dia a dia. Me lembrei até para a gente encerrar, Lucas, do grande Geomir Betting. Ele falava assim: então vamos valorizar o nosso rico dinheirinho, vamos dar valor àquilo que a gente recebe. Querido Lucas, muito obrigado pela contribuição valiosa que você concede a nós nessa tarde. Muito obrigado mais uma vez pela sua presença e uma ótima tarde, Lucas. Sérgio, eu que agradeço mais uma vez e um forte abraço a todos aí, telespectadores da TV Atalaia. Obrigado, querido. Muito obrigado pela contribuição.